dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Botando um vídeo aqui no ar. Um amigo meu diz que o Brasil não deixa ele parar de beber. Ele bebe por causa do Brasil. E eu poderia dizer para vocês que eu não paro de fazer vídeo por causa do Brasil. Eu me sinto compelido a fazer um vídeo, já que a única coisa que eu vejo à minha volta é canalice. Canalice, canalice. E mais uma vez eu tenho que falar, é claro, dos pares que estão aí, mas vocês mesmos confiram. A única coisa que existe é clickbait, a única coisa que existe é uma perseguição insana ao Bolsonaro, ou a favor do Bolsonaro, em que pese. Grupos totalmente desprovidos de caráter, decência, honestidade, ou algo que se assemelhe à boa prática política, porque a política é a arte da vida. Tudo nosso é política. Nosso arroz, nosso feijão, nossa comida, nosso transporte, tudo que nos cerca é política, é fruto das políticas que nos cercam. Então não adianta você falar mal de político. A política você tem que melhorar. A cabine pressurizada está assim, passou um caminhão, você vai ouvir esse barulho. Se passar um motoqueiro louco, você vai ouvir um cachorro louco, como dizem nossos amigos paulistas, você vai ouvir. Não tenha dúvida. Venho eu socorrê-los fazer esse vídeo, que seria ao início privado, seria para o meu grupo, mas eu falei assim, é egoísmo. Depois pensei em estender para o Geoforça, porque tem conteúdo geopolítico, mas ao mesmo tempo falei, é canalice da minha parte. Eu não vou ser canalha como essas pessoas, eu não vou ser canalha como esse tal de Borelli que chega aí e faz um vídeo dando a entender que acharam umas 39 quilos de cocaína dentro de um avião, o avião do Bolsonaro. O avião não é do Bolsonaro, o avião é da presidência da República. O Bolsonaro estava carregando. Então faça formalmente a denúncia. O mau caratismo, a canalice de grupos midiáticos estrangeiros, movido por think tanks, gerenciadas por brasileiros canalhas que estão fora do Brasil e que cooptam. Eu nunca fui cooptado, nem me tentaram, e se tentassem também a resposta seria não. Pegam vários e vários outros aqui e insuflam seus canais, e esses idiotas se prestam a esse serviço, essa canalice, esse mau caratismo. O que deve ser abordado não é abordado em momento nenhum. Tem dois assuntos que eu estou vendo. Um já rola uma semana, fui o primeiro junto com Felipe Quintas, uma honrosa exceção nesse oceano de lama, que também é a, digamos, oposição inconformada nacional, esse mar de lama que nos cerca. Somos fruto disso aí, do descaso da informação. Ninguém é capaz de fazer nada. Tem um assunto que já saltita na minha cabeça há uma semana e até agora eu não vi ninguém fazer nada. Nem vão fazer, porque não existe análise, não existe caráter, não existe decência. E eu estou começando a duvidar se existe capacidade. A capacidade sim, a capacidade é de pegar likes, a capacidade é de tentar arrumar algum dinheirinho aqui, fazer disso aqui mais um meio de vida. Né? E a gente não faz isso. A gente faz uma coisa séria, tentando mudar algo do nosso cenário. Começando pelo... Eu tenho dois assuntos para abordar aqui. Nenhum deles abordado com profundidade. Um deles, então, nem tocado. Um, que eu vou falar agora, é a Lava Jato. O fim melancólico da Lava Jato, da gangue da Lava Jato, que, como eu falei, eu e o Felipe Quintas já tínhamos abordado numa live na sexta-feira. Na sexta-feira nós abordamos isso aí e falamos que a Lava Jato essa semana explodiria. Faltam as cabeças, faltam os fuzilamentos, faltam as prisões. Mas no Brasil tudo é feito na base da xilocaína, da vaselina e do KY, para quem tem um pouco mais de dinheiro. Continua tudo da mesma forma. Continuamos botando a Dilma para fora por cometer crimes e ao mesmo tempo isentá-la de qualquer crime. Durma-se com um barulho desse. Esse é o retrato do Brasil. A Lava Jato foi enterrada ontem em cova rasa. A Lava Jato tem um balanço de 7 anos de operação.
é um organismo vivo, é um câncer dando metástase. Então ela teve 79 fases ou 79 metástases. Teve 1.450 mandatos de busca e apreensão. Mandato de busca e apreensão. 1.450 mandados de busca e apreensão. Mandados, não mandatos. Mandatos é uma outorga que alguém te dá como uma eleição. Você recebe um mandato. Mandado é quando alguém te manda a algum lugar. Manda a. Então você vai lá e cumpre um mandado. A justiça manda. Né? Certo? 211 conduções coercitivas, 132 mandados de prisão preventiva, 163 mandados de prisão temporária, 130 denúncias, 533 acusados, 278 condenações, mais de 4,3 bilhões foram devolvidos por meio de 209 acordos de colaboração e 17 de leniência. Fora 5 milhões de desempregados, a destruição de toda a engenharia nacional, todas as empresas de infraestrutura, um prejuízo que passa de $1 trilhão, $1 trilhão. Rubem, você está chutando? Não estou chutando, estou sendo benevolente. $1 trilhão, aproximadamente algo em torno de uns 5 bilhões de dólares em propinas e corrupção, quadrilhas inteiras, do inspetor de polícia federal, vou dar nome aos bois, e a jornalistas, diretores de redação, a ponto de que a Globo simplesmente disse que o Sérgio Moro seria um juiz especialista em lavagem de dinheiro. E eu procurei no Ministério da Justiça, aonde ele estava incluído em algum trabalho, em alguma coisa. Não estava em lugar nenhum. Então é a mesma coisa que o cara que é juiz de direito e especialista em arte, ou árbitro de futebol. O que tem isso a ver? Ele ali é juiz de direito que ninguém sabe como entrou para o funcionalismo público. Supõe-se que a quadrilha que tomou posse do poder no Brasil, principalmente de forma definitiva no governo FHC, esse grande bandido a serviço do capital estrangeiro, esse canalha, esse vendido, esse corrupto, esse podre, esse ser pútrido que anda por aí, solto para cima, para baixo, serelepe, o filho multimilionário sem nunca ter trabalhado na vida. Procurem a história da vida dele. A filha do José Serra, cujo avô era carroceiro, o que não é vergonha nenhuma. O avô ser carroceiro é digno. Agora, um avô carroceiro, um pai que nunca trabalhou na vida e nunca teve emprego que não fosse público, com um salário divulgado em qualquer sistema público de acesso universal, se tornar talvez a primeira bilionária brasileira. Para quem não sabe, a filha do José Serra caminha a passos largos para ser a primeira bilionária genuinamente brasileira e com genuíno dinheiro roubado do Brasil. Assim como o filho do Fernando Henrique Cardoso, um vagabundo que até acima dos 40 anos vivia como parasita às custas e às expensas da família Magalhães Pinto, com quem era casado com uma das filhas, e depois chutado foi para o Palácio do Planalto a tentar arrumar boquinhas até o pai arrumar um monte de situações. E isso aí é tudo história. Tudo quadrilha, tudo assalto. Por isso que eu falo, o Sérgio Cabral está preso não por má administração, não por ser bandido. É porque ele entrou na rota de colisão de alguém. Nada mais justo, nada mais claro, nada mais transparente. Mas aí a gente se pergunta por que a Lava Jato acabou? A Lava Jato acabou pelos excessos. A Lava Jato é uma excrescência. A Lava Jato virou um organismo vivo, como eu falei, um câncer com vida própria dentro de um país aonde por metástase tomou conta de tudo. A ponto que um tribunal regional federal chegou e disse que ela teria poderes exclusivos, messiânicos, super-heróicos. Eles viriam diretamente de Krypton, mas seriam imunes à kryptonita. Fantástico. Sérgio Moro, um super-herói, o Superman,
O homem que foi dito que ele era faixa preta, rosa, azul, amarela. Fantástico, líder de família, família maravilhosa, e depois descobriu-se que ele se enfronhava nos lençóis com uma juizeca de quinta categoria. Não estou aqui para fazer julgando o mérito de ninguém, mas desses canalhas eu julgo, porque eles passaram uma régua moral no Brasil e eles merecem ser condenados por isso. Teve até uma amiga minha, Márcia, falando comigo, falando assim, você não vai lhe passar pano para isso aí e dizer que é um ad hominem, não. Não, absolutamente. Contra o Bolsonaro e contra a Lava Jato vale tudo. Porque muitas e muitas pessoas morreram nesse país, se suicidaram por causa dessa quadrilha. Mas como eu falei, sempre existe excesso. Rubem, e qual foi o excesso que a Lava Jato cometeu? Aí eu pergunta para o Borelli, pergunta para o Henri Bugalho, pergunta para os grandes analistas nacionais, eles vão te dizer quem foi. Não vão, porque não sabem. Não vão porque não sabem, porque eles não se aprofundam nesse assunto, porque eles não têm informação para isso. Eles estão bolando agora qual vai ser a clickbait de amanhã ou do próximo vídeo dele para arrecadar mais 500, 600 reais nisso aqui e no final do mês fazer 8, 10, 15 mil reais de grana fácil, mais a verbinha que vem por fora para fazer esse trabalho pútrido de um grupo que manda nesse país desde 1987, porque foi em 1987 que o pactual de George Soros aporta em terras brasílias, já para pegar os espólios e os restos de guerra do governo militar que se findava 2 anos antes, na realidade, final de 84, 85, começa. Sarney faz um governo de transição e em 87 já vem aqui abrir um escritório para comprar emendas e comprar essa Constituição Federal pútrida, podre, corrompida, corroída, é a que temos, mas fede, tem que tapar o nariz, que depois ficou aberta para ser complementada através dos tempos. E essa turma perde a mão, e no dia 19 de agosto, eu vou dar a dica, você não vai ver no Borelli, você não vai ver nessa turma, você não vai ver em ninguém, então você veja aqui, deixa eu me colocar de forma melhor. Estou com outro óculos aqui, que o grau é um pouquinho diferente. Esse aqui está melhor para mim olhar aqui. O que acontece? No fatídico 19 de agosto, todo mundo está propenso a erros. E nessa propensão a erros, a Lava Jato leva em cana os irmãos Efromovic, German e José. O German, pelo menos que sabe, ele é boliviano. Ele é boliviano porque sionista, todo mundo lembra aquele paraguaio que nasceu em Brasília da música Faroeste Caboclo. Um paraguaio criado na Bolívia, nascido em outro lugar. No dia 19 de agosto, na 72ª fase da Lava Jato, considerada lá águas passadas não move moinho, deixa eu ver, eu anotei aqui, tá? Ela tinha, eles gostam de criar nome bonito, né? Navegar é preciso. Navegar é preciso, mas vocês foram a pique nesse dia. Vocês mexeram com quem vocês não deveriam mexer. Vocês mexeram com Zé Efromovic. Vocês mexeram com o núcleo sionista da Lava Jato. Núcleo sionista que tem na figura de George Soros, na figura do Silberstein, genro do primeiro canalha presidente desse país, apesar de outros vários, o ex-genro que entrou na ANP para sabotar a empresa, todos eles ligados à RJ Cirela também, um monstro, a empresa mais sólida de construção do país, tá? E todos eles, em conluio, tomam conta desse governo. É por ali que sai o dinheiro. É dali que sai o dinheiro. É dali que entra o dinheiro
E foi ali que foi corroído todo o processo. E a Lava Jato, num momento infeliz, pisa no pé do Zefromovic. E o Zefromovic fazem o que deve ser feito. Acabou brincadeira. Acabou brincadeira. Zalim não quer mais brincar. Zalim foi preso, Zalim não gosta disso. Zalim não gosta disso. Zalim, um cara que há mais de 20 anos dá propina para todo mundo. Dá dinheirinho na bolsinha de todo mundo. Rouba, mas divide. E assim os donos do estaleiro IESA, dono do estaleiro Mauá, de 2 estaleiros, que roubaram mais uma graninha da Petrobras, não entregaram 3 navios da classe Panamax, caem na Lava Jato em desgraça, e a Lava Jato, por osmose, por conseguinte, implode. Acabou ontem oficialmente. Talvez sejam feitos grandes acordos que a gente falou, onde todos saiam incólumes. Só o Brasil é que sai na UTI, carregado, com um presidente totalmente aloprado, refém de um momento econômico ímpar, único, onde tudo está sendo vendido. A palavra da ordem é vender, vender, acabar com tudo, destruir tudo. Ontem, inclusive, todas as compras do Brasil estão abertas para o mercado internacional. Eu não sei, porque provavelmente a China e suas empresas, que já tomaram conta do Sudeste Asiático e até da África, provavelmente vão tomar de supetão esses nada desprezíveis 1,8 trilhões de dólares em compras. E nosso simples parque industrial, que nada valia, provavelmente vai à bancarrota, apesar de que nós temos condições quase a nível de senzala ou inferior nas relações de trabalho. Poderemos fazer centrais de exploração da mão de obra a um nível que, como eu abordei hoje mais cedo, ao nível de uma Inglaterra vitoriana, aonde o país ia muito bem, a nação ia muito bem, a pátria ia muito bem, mas o povo ia muito mal. Então nós estamos aqui batendo palmas para o Bovespa, todo mundo discutindo se ele vai dar 130 mil pontos, se é na cabeça de alguém ou em outro lugar. Enquanto isso, nosso povo passa pela rua atrás de emprego e só vê placa de aluga-se, vende-se, e o pessoal já começando a olhar com certo carinho para pontes e lugares mais elevados. Isso daqui não é uma ode à tragédia, ao medo, ao susto. É a verdade. É a verdade. Como também vejo luz no fim do túnel e às vezes acredito até que não seja um trem em desembestada carreira. Mais uma que você não vai ouvir em lugar nenhum. Você não vai ouvir em nenhum desses outros porque não dá ibope. O que dá ibope para doente mental é dizer o craque chegou. Fogueteiro, né, que chega lá, aí você escuta, você mora na comunidade, você começa a escutar fogos, é o cara simplesmente dizendo que os fogos chegaram, que as drogas chegaram. Sexta-feira é dia de todo mundo cheirar. E aqui não é diferente, aqui todo dia o cara abre para o negócio, então ele não está afim de boa informação. A boa informação que não foi abordada até agora, a exaustão, e eu vou ter que abordar, é o caso da aproximação quase fraternal entre Fernando Collor e Jair Bolsonaro. Isso pode custar a cabeça daquele traste, né? Aquela figura triste, vamos chamar de figura triste, do chanceler brasileiro, o ponta-direita do Olaria, que eu não lhe darei créditos, mais uma vez, porque eu me recuso a falar o nome desse cidadão e mostrar que algum dia um cara desse passou. Só pode ser fraude. Esse cara não tem condições de passar para nada. Eu falando com uma amiga minha, ela falou assim, não fale mais que o cara não tem condições de falar passar para Gari. Mas eu falo para Gari, porque é óbvio que uma prova para o Instituto Rio Branco ou para a magistratura é mais difícil, é mais complexa que uma prova para Gari. Mas vamos dizer uma prova de técnico mecânico para Petrobras, como eu sou. Pronto. Eu trago o peso e jogo em cima de mim. Eu resisto. Então é o seguinte, esse rapaz
passa para o Instituto Rio Branco. Óbvio que alguém colocou ele lá dentro. Não tem como. Um sujeito, um cara obtuso, ignorante, boçal, desse jeito não tem condições. Mas o Fernando Henrique, meu Deus do céu, o demônio ditou o meu nome, alguém disse presente no meu lugar e foi. Porque eu falar o nome de Fernando Henrique Cardoso aqui é só para isso mesmo. O FHC já ficou lá atrás. Fernando Collor se aproxima. Fernando Collor, ele tem a fórmula da tragédia. Ele tem a forma da desgraça. Ele tem a forma e o formato de tudo que deu errado. Ele é inteligente. Ele tem know-how. Ele tem conhecimento. Ele começou, ele puxou esse trem. E Jair Bolsonaro se aproxima dele. Continuo dizendo, Jair Bolsonaro tem um grande problema. Não é a milícia, que tu não sabe nem o que é milícia, tu não sabe o que é nada. Tu fica repetindo idiotice, imbecilidade, ser um caipira morando no interior do quinto dos infernos, fica falando bobagem sobre coisa que você nunca viu, nem sentiu, nem sabe o que é. Mas continua repetindo porque mandaram você repetir isso. E você tem que fazer isso, faz um clickbait e repete isso. Tá? Bolsonaro, o equívoco dele está em torno do Paulo Guedes e a doação infinita de tudo que é brasileiro. No resto tem mostrado alguns acertos. Um deles é dominar todo o processo político. Não vai ter impeachment, eu não sei de que vão viver esses vendedores de clickbait. Vão viver de escândalo. O Flávio vai preso amanhã, essa história todinha. Bomba, bomba, bomba. 3 dias depois não tem bomba nenhuma, não tem nada. Tudo mentira, tudo papo, é para você, otário. Né? Então o que acontece? O Bolsonaro, em que pese esses erros, tem mostrado acertos. Um é pegar um governo e colocar com a cara dele, com a característica dele. Ele vai dominar o Congresso. Ele tem o Executivo. O que eu quero dizer com isso? Bolsonaro não tem desculpa. Bolsonaro entrou numa reta agora que ele não tem desculpa. Ou ele tem sucesso absoluto ou fracasso absoluto. Para o seu sucesso absoluto, nós temos que ter um somatório do sucesso próprio e dos fracassos alheios. Todas as condutas identitárias que estão levando o Brasil à bancarrota de ordem moral, do povo pegar alergia dessa nossa esquerda ou desses partidos que se alegam de esquerda, dão como resultado um insuflamento do Bolsonaro. Bolsonaro não está mal, Bolsonaro está bem. Bolsonaro está bem cercado, não está mal cercado. Ele está bem assessorado. Quem disse que ele está mal assessorado é mentira. Não sabe de nada. Quem disse que ele está mal assessorado é o mesmo que disse que ele ia perder no Congresso. E eu sempre falei que ele ia ganhar. Isso para mim era ponto pacífico. Quem tem a caneta e tem uma equipe boa vai ganhar. Mas o Fernando Collor é a grande interrogação. Por quê? Porque eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de errar e eu não tenho medo de prever. Bolsonaro talvez não seja candidato à reeleição. Bolsonaro talvez não seja candidato à reeleição. E quem seria? Fernando Collor. Estou aqui cravando, primeira vez. Fernando Collor. É um chute, Rubem? É. Mas tem técnica. Tem técnica. Eu peguei direitinho na bola. É chute? É. Por enquanto é chute. Mas não vamos dizer que eu não usei fundamentos para chegar a esse chute. Bolsonaro se mostra cansado. Fernando Collor, até hoje, tem um osso de galinha atravessado na garganta, porque ele foi um cara que fez um governo neoliberal, mas em 20% do caminho falou, tá bom, não mais. E caiu em desgraça por causa disso. Foi derrubado por George Soros, que derruba a todos. O mesmo que paga as think tanks que dizem ser de oposição para transformar a esquerda num bando de galinhas cacarejantes, loucas para saber onde tem uma maconha, onde tem alguma coisa. Rubem, volta você com esse assunto. É a verdade, é a realidade. Dei o exemplo hoje da denúncia lá da jornalista passando pano para um bandido. Isso é para criar uma cisânia e dividir a sociedade. A gente divide para governar. George Soros é um cara bom, tem 91 anos, deve durar mais uns 1.500 anos pelo menos, porque o George Soros, assim como outros sionistas, você nunca não tem uma foto dele novo ou com idade mediana. Ele tem 100 anos a 100 anos e eles continuam aí, eles não morrem. Henry Kissinger está aí fazendo isso. Então,
temos esse cenário aí. Fernando Collor assume, pode ser chanceler. Se ele pode ser chanceler, ótimo. Vamos mudar toda a política. Até porque o que nós temos aqui? Qual o quadro que nós temos? Fernando Collor tem entrada política em todo o Sudeste Asiático. Ele é considerado assim um cidadão honorário da Coreia do Norte, da China, de Cuba. Ele tem entrada em tudo quanto é lugar. Como ficamos? Esse é o grande pulo do gato. E isso a gente vai gerar uma live. Vou ver se consigo falar com o Pautasso, vou ver se faço. E aqui está o meu trabalho e minha colaboração de hoje. Minha contribuição de hoje é essa. Esse vídeo que seria privado, não virou privado, virou público. Mostro quem foi que acabou com a Lava Jato, como acabou, por que ficou nesse caminho. E é uma pena, porque eu preferia ver sangue, vísceras e cabeças. Mas talvez elas não rolem. Ou rolem. Ou só rolem as que se interessar. Tipo o Sérgio Cabral. O problema não é o crime que ele cometeu. É no pé que ele pisou. Tá aí, Fernando Collor pode ser o grande nome. Vamos falar sobre isso? Vamos. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.